Eu dediquei o meu livro O Gênio do Crime à minha querida avó, Cecília Duval Marinho, porque ela me deu uma grande ajuda nas coleções de figurinhas de futebol que eu fazia na década de 40, quando eu era criança. Ela começou me ajudando a vencer as dificuldades que eu encontrava para colar figurinhas no álbum. Naquele tempo não havia essas coisas autocolantes, também não havia esses bastões sólidos de cola. Havia apenas a cola líquida, que a gente chamava de goma arábica. Essa cola líquida ficava dentro de um vidro. A gente mergulhava o pincel no vidro e depois besuntava o verso da figurinha. E com o verso da figurinha besuntado de cola, a gente colava a figurinha no álbum. E aconteceu muitas vezes de eu besuntar demais. Eu colocava cola demais. E quando eu fazia aquela pressão para aderir a figurinha no álbum, aquela pressão fazia que a cola demais espirrasse para os lados. E quando eu fechava o álbum, a página de cima grudava na página de baixo. E dava muito trabalho para separar a página de cima da página de baixo. Demorava, às vezes, muito tempo até eu conseguir separar as páginas. E algumas vezes eu inutilizava figurinhas, porque um pedaço da figurinha ficava colado na página de cima. Minha avó viu aquilo e falou que eu deixasse a cargo dela de colar as figurinhas no álbum. Então, o jeito da minha avó colar era bem diferente do meu. Ela não punha muita cola como eu fazia. Ela punha só umas gotinhas de cola muito econômicas. E depois, para aderir, para colar a página no álbum, ela não colava com aquela força que eu fazia, aquela maneira brusca que eu fazia. A mão dela descia suavemente sobre o álbum e muito docemente fazia a figurinha aderir ao álbum. De modo que nunca mais houve página de cima colando na página de baixo. E outra ajuda que a minha avó deu também referente ao álbum é que se você olhasse para o meu álbum, as figurinhas eram mais ou menos assim, né? As figurinhas eram mais ou menos assim. Meu álbum tinha muitas figurinhas tortas, umas muito tortas e outras pouco tortas. Depois que a minha avó passou assim a ser a gerente, né? Passou a ser administradora do meu álbum, todas as figurinhas eram retas, absolutamente perpendiculares à base do álbum e paralelas entre si. O meu álbum ficou muito bonito, parecia assim uma formação militar geométrica de soldadinhos numa parada. E outra ajuda que a administração da minha avó trouxe para o álbum, porque a administração da minha avó só trazia coisa boa para o meu álbum, é que o meu álbum ficou mais limpo. Aliás, ficou limpo de tudo depois que minha avó passou a administrar. Porque antes ele não era muito limpo. Tinha marca de dedão, tinha uma manchinha aqui, tinha uma manchinha ali, coisa que criança faz. E com a administração da minha avó, aquilo ficou maravilhoso, ficou um espelho reluzente, o meu álbum. Outra coisa que minha avó me ajudou foi de separar a figurinha da bala futebol. Hoje, vocês, quando compram figurinhas de futebol, elas vêm embaladas dentro de envelopinhos. Mas, naquele tempo, a embalagem era totalmente diferente. A figurinha vinha enrolada em volta de uma bala muito açucarada, muito doce. Então tinha a bala, a figurinha vinha enrolada em volta da bala, e em cima daquilo tudo tinha um papel vermelho, que era a embalagem geral. Tirar o papel vermelho era fácil, mas na hora de você desenrolar a figurinha da bala, acontecia algumas vezes, eu digo algumas vezes, nem sempre, geralmente era fácil, mas algumas vezes acontecia da figurinha ficar grudada naquela substância açucarada da bala. E ficava muito difícil, precisava também de muita paciência para destacar a figurinha da bala sem ferir a figurinha.
E algumas vezes eu ficava com um pedaço da figurinha na minha mão e o outro pedaço ficava na bala, inutilizando também a figurinha. Sobretudo, a coisa era mais aflitiva se fosse uma figurinha difícil, como aconteceu algumas vezes. Minha avó viu aquela preocupação minha e falou: João Carlos, deixa que eu colo a figurinha, deixa que eu separo a figurinha da bala. Então, dali para frente, todas as vezes em que aparecia uma figurinha grudada na bala, eu entregava para minha avó. E ela colocava a figurinha e a bala na ponta do bico de uma chaleira de água fervendo. E o vapor que saía daquela chaleira, ele amolecia a bala. A bala ficava mole e ficava fácil destacar a figurinha da bala. Então a vovó passava a figurinha embaixo de uma torneira de água para tirar aqueles fragmentos da bala que ficaram e entregava a figurinha perfeita para mim. Então eu cresci, parei de colecionar figurinhas, formei-me em direito, casei-me, tive filhos e em 1969 eu publiquei O Gênio do Crime. Em fevereiro de 1969 foi publicado O Gênio do Crime com a dedicatória para minha avó. Dedico este livro à minha querida avó Cecília Duval Marinho. A minha avó, nesse tempo, em fevereiro de 1969, ela ia fazer 80 anos em julho de 1969. Então ela tinha 89 para 90 anos. E ela ficou muito emocionada, ela ficou muito comovida com aquela dedicatória. Eu esperava que ela gostasse, mas não podia antecipar que ela ficasse tão comovida. E ela queria, por toda a lei, saber ler aquele livro e saber qual era aquela história que era dedicada para ela. Mas a minha avó já estava chegando perto dos 90 anos. E como algumas pessoas nessa idade, andava um pouquinho desligada. Não totalmente desligada, dava para conversar, ver a novelazinha da televisão, mas para ver um livro, acho que a cabeça dela certamente não conseguia mais ler um livro inteiro. Então minha mãe veio suprir essa dificuldade, esse obstáculo, e minha mãe toda noite lia um capítulo do Gênio do Crime para ela. De modo que a minha avó leu, minha avó pôde ouvir todos os capítulos do Gênio do Crime, um lido por cada dia por minha mãe. Essa é a história da minha avó Cecília e do meu álbum de futebol. Eu agradeço a atenção e até logo.